Sentar. Boa noite, irmãos. Convido você a pegar a sua Bíblia no livro do Êxodo. Eu vou dizer a página porque as leituras hoje são um pouco grandes. É página 114 da Bíblia, pelo menos da Ave Maria. Você vai deixar marcado, você vai pegar e já vai deixar marcado. O livro do Êxodo está na página 114. Quem já achou, já procure também o Evangelho de São João. Vou dizer a página 1398. Está lá no final, está lá bem para frente da Bíblia. E deixa marcado. O livro do Êxodo é 114 e o Evangelho de João 1398. Amém? Acharam? Alguém da pastoral tem a Bíblia pastoral? Qual é a página? Já acharam? Pastoral, alguém achou? Qual é a... Hã? 130. A pastoral é 130. Livro do Êxodo na pastoral 130. E do Evangelho. A Ave Maria 114. A edição pastoral na Bíblia é a edição pastoral 130. Já fala. 14, Êxodo 14. E João 1370 da edição pastoral. E da Ave Maria 1398. Acho que é isso. Amém? Todos acharam? Irmãos, o tema dessa pregação nessa noite é: haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos ler aqui primeiro do livro do Êxodo. O Êxodo é o capítulo 14, claro, a página 114, capítulo 14. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Fairote, entre Magdalum e o mar, defronte de Beus-Zefon. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país e no deserto. Os encerrou. Endurecerei o coração do faraó e eles o perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e de todos os carros egípcios, com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seus exércitos alcançaram-nos perto de Fairote, defronte de Beus-Zefon. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos,
viram os egípcios que vinham ao seu encalço, foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, preste atenção. Há 15 dias atrás, a pregação no grupo de oração, a palavra daquela noite que foi pregada, foi Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 4 a 8. E a pregadora era Dizete, ela dizia para nós, e a palavra dava uma ordem para nós: permanecei em Jerusalém. E a Dizete pregava e dizia: permanecei na igreja, não saiam da igreja, permanecei no grupo de oração, não saia da presença de Deus. A semana passada, que foi o aniversário do grupo, não houve pregação, mas a palavra do grupo daquela semana passada era João capítulo 15, que vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Veja que o Senhor, irmãos, ele vem dando uma continuidade. Aqui o Senhor, ele dá uma ordem. Como começa o versículo 1 do capítulo 14? O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas. Veja, irmãos, o Senhor diz para nós nessa noite: sejam fiel a mim. Daqui a pouco nós vamos ler o Evangelho que vai falar do pastor. O Senhor está dando uma ordem. Assim, vamos voltar lá naquele tempo, no tempo com Moisés. Nós cantamos aqui, acabamos de cantar, acho que o penúltimo hino que nós cantamos antes da pregação foi: quem dera eu entrar em solo santo e ouvir-te dizer: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. O Daniel não sabia, irmão, que eu ia dar uma ênfase a essa palavra, porque a palavra a ser pregada é o Evangelho de João, que é o bom pastor. Mas quando eu comecei a ler essa palavra, preparando a pregação, o Senhor foi me mostrando: veja, meu filho, diz para os teus irmãos, diz para o meu povo que estará no grupo de oração, que eu estou pedindo, eu estou dando uma ordem para eles não se afastar. Irmão, aqui quando Deus falou para Moisés, depois você pode pegar o livro do Êxodo, irmão, e leia em casa. Aqui Moisés está entrando. Veja que Deus, ele fala: vai e acampem de frente para o mar. Irmãos, aqui o mar representa a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa perseguição, a tua enfermidade, o nosso pecado, irmão. O mar aqui para o povo de Israel que viviam como escravo representa a nossa dor hoje, o nosso sofrimento, os nossos medos. E Deus está dizendo: vai diante do teu problema, vai diante da tua dor, vai diante da tua enfermidade, diante da tua dificuldade, e acampa diante dele, porque eu sou o Senhor. Veja, irmão, o que Moisés vai dizer. O que Moisés vai dizer para o povo que clama. Veja, o povo clamou. Irmão, quantas vezes no grupo de oração nós clamamos: vem Espírito Santo, vem Deus sobre a minha vida, eu creio em Ti. Irmãos, quantos de nós católicos fazemos promessas, vamos em Aparecida do Norte pagar a promessa, carregamos uma cruz nas costas, levamos vela, levamos foto, irmão, mas não acreditamos na promessa de Deus. Até recebemos as bênçãos, recebemos a graça, recebemos o milagre, mas é somente isso que nós queremos. Irmão, e o povo clamou. Veja o versículo 10.
Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. Irmãos, e esse clamor não foi simplesmente assim, olha, oh meu Deus, só Jesus na causa. Hoje é moda, irmão, e muitas vezes isso se torna até levantar o nome de Deus em vão. Porque às vezes nós falamos só Jesus na causa, só Deus na causa, mas falamos como um deboche, e nós não prestamos atenção no que nós falamos, irmão. Deus está falando, porém Moisés, esse povo que clamou, logo em seguida, olha o que eles foram dizer. Irmãos, quantas vezes eu encontro pessoas, e tenho encontrado tantas pessoas durante essa caminhada, que caminharam no grupo de oração, que eram fiéis às missas, que rezavam o texto, que comungavam o corpo de Cristo. Eu mudei de igreja, porque na igreja católica eu não sentia a presença de Deus. Eu mudei porque, sabe, não sentia mais, não dava mais. É de se ter dó, irmão. É de se ter dó. Veja, irmão, esse povo clamou, mas depois eles começaram a dizer a Moisés, olha o versículo 11, e disseram a Moisés: não havia porventura túmulo no Egito, para que os conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não dizíamos nós: deixa-nos servir os egípcios? Irmãos, preste atenção, irmão. Infelizmente, irmãos, nós nos acostumamos com o pecado, nós nos acostumamos com o lamaçal, nós nos acostumamos com o erro, assim como o povo de Israel, que já estavam escravos 400 anos no Egito. Eles eram escravos, eles estavam acostumados ali a ser escravos. E quando Moisés foi libertar o povo, quando Moisés veio ao grupo de oração e pregou, o povo dizia: não, está bem assim, não, mas ali também se fala de Deus, não, mas ali também faz isso, não, mas ali também é assim. Irmãos, o povo acostumou com o erro e dizia para Moisés: não, deixa-nos servir aqui mesmo, deixa-nos ficar como estamos. E começaram a dizer: nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer. Porém tinha um homem, irmão, que acreditava em Deus, Moisés, e ele disse assim, olha, Moisés respondeu ao povo: não temais. É isso que Deus falou hoje para você, irmão. Não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer, irmão. Irmão, quanto a mim, eu não tenho que fazer nada, irmão. A única coisa que eu tenho que fazer é crer, é caminhar com Deus, é procurar ser fiel a Deus. E você pensa que acabou aqui, e depois você vai ler em casa. Eu vou deixar você com gostinho, para que você leia em casa. Se não tiver coragem de ler o livro do Êxodo todo, leia a partir do capítulo 14. A partir daí, irmãos, os irmãos atravessaram, Deus mandou novamente, Deus dá uma ordem. Aliás, no versículo 15, Deus também dá uma ordem. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que se ponha a caminho. Diga aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Deus diz hoje para nós, irmãos: meus filhos, minhas filhas, se ponham a caminho. Chega de viverem reclamando, chega de viver olhando para o umbigo. Não dá, irmão. Cristão que vive olhando para o umbigo é cristão covarde, me desculpe dizer isso. Mas Deus diz hoje: se ponha a caminho, levanta a tua cabeça,
Olha para frente, olha para a cruz, olha para mim. Irmão, nós católicos, nós somos privilegiados de receber Jesus em todas as missas. Uma mulher uma vez estava enferma do fluxo de sangue. O Evangelho vai nos narrar isso. Havia 12 ou 30 anos, esqueci, 12 anos. Já tinha gastado todos os bens, irmãos, com os médicos. Mas um dia ela viu Jesus passar e ela disse: se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. O que Deus fala hoje para nós: se põe a caminho. Se eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E ela foi, enfrentou a multidão. Imagina, irmão, uma missa lá no Padre Marcelo, ou na Canção Nova. O padre vai com o Santíssimo lá e você: não, eu tenho que ir, eu vou, e vai pisando e pedindo desculpa, perdão, pisou ali, mas tocou. Aquela mulher disse: se eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Veja que ela não disse: talvez eu serei curada. Moisés diz para nós hoje: os egípcios que hoje veem, vocês não vão ver jamais. Irmão, e Deus dá uma ordem para Moisés e diz: fala para ele se pôr a caminho. E em casa você vai ler e vai. Moisés, logo depois Deus deu uma ordem para Moisés: Moisés, estende a mão sobre o mar. Moisés estendeu a mão e o mar se abriu. Os israelitas passaram a pé enxuto. Deus olhou para o exército de Faraó. Lembra? 600 carros, irmão, e homens de guerra foram atrás de escravos. Homens de guerra. Quais são os teus problemas, irmãos? Eu digo uma coisa para você: eles têm sido mais fortes que você. E é por isso que você muitas vezes se sente tão derrotado, porque teus problemas, a nossa dor muitas vezes, irmão, é mais forte que nós. Porém, quem luta por nós não tem tamanho do seu poder. Aplauda o Senhor, irmão, porque Ele é poderoso. Porque quem luta por nós, irmão, quem luta por nós não é nossa carne, mas é o Senhor dos exércitos. Oh glória! Veja, irmão, aí Deus dá uma ordem para Moisés, os egípcios passam. Deus olha para o exército do Faraó e põe, semeia a confusão deles, e eles mergulham o mar adentro e não sobra ninguém. Agora você pensa que acabou os problemas? Assim é a nossa vida, irmão. Se você vem para o grupo de oração, se você quer vir para a igreja para viver uma vida sem problema, pode levantar e ir embora, querido. Como é isso, Pedro? Eu desafio você, irmão. Eu desafio você, ou qualquer homem na face da terra, a me mostrar um homem de Deus que não teve problema. Por isso que eu digo, irmão, se você está vindo na igreja para Deus resolver o seu problema, eu digo para você: pode levantar, querido, e ir embora, porque você não vai achar. Agora, se você vem à igreja, se você vem ao grupo de oração, se você procura a igreja para que Deus te ajude a vencer os seus problemas, para que Deus te ajude a ser um vencedor e chegar ao céu, aí você vem no lugar certo, irmão. E o resto te será dado por acréscimo. Porque esse povo que atravessou o mar, Deus manda eles entrar no deserto. E sabe quantos anos eles ficam no deserto? 40 anos. Andando no deserto. Andando no deserto. Lugar de aprendizado, irmão. Lugar onde aprenderam a vencer os problemas. Construir um bezerro de ouro. Fabricar um bezerro de ouro, porque para eles Deus abandonou eles. Assim como a nossa vida, irmão, às vezes nós vamos construindo bezerros de ouro.
passaram fome, foram mordidos por serpentes venenosas. Deus manda fazer uma serpente de bronze, e aí vai, irmão, mas a história é longa. Mas eu quero concluir essa parte da pregação dizendo, irmão, que Deus diz hoje para você: se põe a caminho. Te põe a caminho e eu estou contigo. Agora, se você, irmão, se eu não se pôr a caminho, aí sinto muito, irmão. Nem o Papa, nem se um santo ou um anjo descido do céu vir, vai poder dar jeito na sua vida, porque cabe a você se pôr a caminho. E no Evangelho, lembra que eu pedi para você procurar lá, achou lá na frente, o Evangelho você deixou marcado? Sim. Evangelho de João, capítulo 10. Irmãos, eu digo para você enquanto você acha. Eu falo para você que eu fico impressionado. Eu nunca me acostumo com o tamanho do amor que Deus tem por nós. Veja, Deus ele vem preparando o nosso coração. Deus falou na reunião do grupo, o Daniel está compartilhando comigo, que Deus falava maravilhas do grupo de oração, que Ele falava que não basta mais, porque Ele já olhou para nós. E Ele está dizendo para nós hoje: se põe a caminho. E qual é o tema dessa pregação? Haverá um só pastor, aliás, haverá um só rebanho e um só pastor. Qual é o tema da leitura do Evangelho? O bom pastor. Irmão, o Senhor Jesus ele vai dizer assim, olha: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Irmão, presta atenção. Preste atenção, irmão. Eu já preciso parar a pregação. Nós vamos orar daqui a pouco. Desde Moisés, aliás, desde Abraão até hoje, Deus escolhe um homem para estar à frente do seu povo, do seu rebanho. E Jesus nesse Evangelho ele é claro, mas claro que isso, irmão, é impossível. Jesus vai dizendo, vai concluindo o versículo 2: mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre a porta. A esse, me perdi aqui, a esse o pastor, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Então Jesus explica. Jesus tornou a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Irmão, depois você vai lendo, o Senhor ele está dizendo para você, irmão, está dizendo para mim, está dizendo para você, Deus, está dizendo para cada um de vocês: eu conheço você pelo nome.
Eu sou o teu pastor. Eu sou o teu pastor. Veja que lá no livro do Êxodo ele dava uma ordem para Moisés. Aqui é o próprio Deus quem fala conosco. Eu sou o teu pastor. Eu não sou ladrão. Lá Deus dava uma ordem para Moisés. Hoje, para quem é que Deus dá ordem? E a quem nós temos que ouvir? O nome desse homem chama-se Francisco, o Papa Francisco. Irmão, se você ouvir qualquer pregador dentro da Igreja Católica falando que não esteja de acordo com aquilo que o Papa, que a Igreja revela para nós, é ladrão, é salteador, só vem para nos roubar, nos tirar da presença de Deus, em nome de Deus. Em outra passagem, Jesus vai dizer: muitos virão em meu nome, e virão como lobos vestidos de cordeiros, e muitos os seguirão, e se possível, até os escolhidos. Irmão, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos começar a ser católicos, que leem a palavra. Nós precisamos ser católicos que se interessem em conhecer a igreja. Conhecer, deixa eu te perguntar, irmão, se você vai trabalhar em uma empresa, você pelo menos, se é uma empresa boa, ela vai te mostrar como ela funciona. Você chega lá, um funcionário mais experiente vai chegar e vai dizer: olha, aqui é assim, 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 aqui o horário é esse, aqui nós fazemos assim, assim, aqui é assim, 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 olha, tem câmeras, tem pessoas de olho em você, cuidado. Não é assim que funciona, irmão. Irmão, a igreja, você tem que conhecer, nós precisamos conhecer, para conhecer o pastor, para saber ouvir a voz do pastor e seguir o pastor. Eu não posso seguir o pastor sem saber quem é. Tem até um vídeo que Daniel estava mostrando essa semana, um rebanho de ovelhas, e chegou pastores diferentes, chamaram, e as ovelhas não deram nem bola, do jeito que estavam comendo. Aí chegou o pastor verdadeiro, só deu um toque no assovio, as ovelhinhas já levantaram a cabeça e todas seguiram atrás do pastor. Irmãos, assim tem que ser nós também. Quando alguém falar que não está de acordo com aquilo que a igreja nos revela, com aquilo que a igreja nos mostra, nós temos que falar: opa, tem alguma coisa errada. Espera aí, não é a voz que eu conheço. Não é a voz que eu conheço. A voz que eu conheço é a voz que me leva para a eternidade. É a voz que me leva para junto do pastor verdadeiro, que é Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: um só rebanho e um só pastor. Eu não sei, querido, eu não sei, minha querida, se você quer fazer parte desse rebanho. Eu não sei se você está disposto. Se você está disposto, em nome de Jesus, eu te convido nessa noite a decidir-se, a enfrentar todas as dificuldades, a enfrentar o mar, a se pôr a caminho, ao encontro desse pastor, irmão. Agora, se você não está disposto, o que eu posso fazer? Irmãos, a igreja, desde que conhecemos a igreja, os mais experientes, os mais velhos, vai se lembrar do que eu estou dizendo. A igreja nunca se revelou tanto. Deus nunca permitiu que a igreja dele se revelasse tanto como nos dias de hoje.
Deus levanta dentro da igreja um bando de doidos. Esse bando de doidos somos nós, Renovação Carismática Católica, que começa a falar em línguas, começa a gritar, começa a pular, e ninguém gosta, e um monte de gente não gosta, e fala, não precisa isso, mas Deus fala, precisa, se põe a caminho. Irmão, se não fosse pela Renovação Carismática Católica, eu não estava aqui. Se não fosse por um grupo de oração, não estava aqui. Talvez já tinha morrido, ou estava preso. Mas um dia eu entrei em um encontro desse bando de loucos, que pulava, que levantava os braços, que dançava, que a guitarra tocava e fazia solo, distorção na guitarra, que a bateria soltava o braço. Eu dizia, esse lugar é o céu. Porque, irmão, você imagina o céu um lugar triste. Infelizmente, às vezes nós entramos nas nossas igrejas, né? Parece um lugar triste. Eu não imagino Jesus assim, irmão. Eu não imagino Jesus assim. Eu não imagino Moisés. Eu não imagino Isaías, Elias, que enfrentou 450 profetas de Baal sozinho. E às vezes, irmão, você é batizado, você é sacerdote, profeta e rei. Sabia que você é? Você é batizado, irmão? Sabia que você é profetisa, sacerdócia e rainha? Quem é uma? Você, meu irmão, de barbinha aí, eu esqueci, o Ricardo, né? Ricardo. Rogério, você é sacerdote, profeta e rei. Você de barba aí, ó, que está me olhando, está cochilando aí, ó. É sacerdote, profeta e rei. É você mesmo. Sacerdote, profeta e rei. Vamos ficar de pé, irmão. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, se você está indo e você vê alguma coisa na esquina, alguns irmãos nossos que foram lá e fizeram lá para fazer mal para alguém, você, meu Deus, dá volta, tem medo. Você é sacerdote, profeta e rei. Às vezes alguém diz para você, vem rezar aqui, vem rezar na minha casa. Ah, mas cuidado, é muito perigoso. Eu não vou não. Chama o outro, chama o Eduardo que é forte. Irmão, quem vai lutar por você, não é você, quem vai lutar não é você. É o Senhor dos Exércitos, irmão. Quem vai lutar por você é Deus. Amém? 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 Amém. Diga